E aí, pessoal que me acompanha aqui no YouTube, estou aqui hoje para poder conversar com vocês e passar algumas considerações. Já faz quase um ano que eu já fiz a transição da odontologia analógica pro digital e tem algumas considerações para poder passar, tá? Se vale a pena ou não você fazer um investimento desse, se está na hora ou não de você fazer um investimento para o seu consultório ou para a sua clínica, e o que são as verdades e as mentiras sobre a odontologia digital hoje, em 2026, né? Lembrando, eu não sou patrocinado por nenhuma marca, não vai ter nenhum viés comercial dentro desse meu vídeo e nem nenhum dos outros vídeos. Vou ser bem direto e reto. Então aqui eu tenho um scanner, o meu é um Medit, tá? 1600. Hoje deve estar na faixa de uns 60 mil, uma coisa assim. Na época era um pouquinho mais caro quando eu comprei, mas faz parte disso daí. Um fator também que já entra aí, desvalorização dele por ano, ele vai caindo o valor dele, porque ele vai ficando, não digo obsoleto, mas as coisas vão se atualizando, né? Bom, com relação a vale ou não a pena eu investir num scanner para o meu consultório ou para minha clínica, depende. Quando a gente fala em economia financeira, hoje em dia não vai ser não acredito que você vai economizar dinheiro usando o seu scanner, tá? Então, assim, mesmo se você fizer a conta na ponta do lápis, se você quiser fazer a conta de quanto que sai um kit de silicona, quantas moldagens você consegue fazer, né? E em relação ao preço do scanner, eu acho difícil o scanner ele se pagar em relação à moldagem, tá? A vantagem da odontologia digital é o que? Você vai ter uma comunicação com o seu laboratório mais fidedigna, então assim, é nítida para mim essa diferença de, por exemplo, alguns ajustes oclusais, algumas coisas assim que antigamente demandava muito mais tempo você fazer alguns registros oclusais. Hoje eu faço com um scanner muito mais rápido e onde evita algumas distorções e erros que eu tinha antes com a forma tradicional. O que acontece? A outra vantagem do scanner seria para você poder fazer planejamento para cirurgia guiada, uso bastante para isso, né? Confecção de placa de bruxismo, tá? Impressa, também é legal para você poder fazer isso. Escaneamento de implantes unitários ou lentes de contato, enfim, todo tipo que você usava moldagem antes, você pode estar usando o scanner. A única coisa que ainda não anda tão fiel seria para moldagem de pacientes edêntulos. Então, para paciente onde vai ser usada uma dentadura ou até uma protocolo e tudo mais, ainda utilizo o sistema convencional, com a moldagem, tá? Então, se você está pensando em economizar em relação à moldagem e o valor de silicona vai pagar o valor que seria do scanner, pode tirar o cavalinho da chuva, porque a impressão do modelo ele é mais caro do que você fazer o modelo em gesso, tá? Os componentes de implante você vai ter que comprar tudo de novo, porque você não vai usar transferente normal, você vai ter que usar uma coisa que a gente chama de scan body, e esse scan body ele é diferente do transferente, não serve. O análogo ele é diferente também do análogo convencional, então tem que ser um análogo digital ou híbrido, tá? Para poder servir. Então, se você pensa muitas vezes em economia, não é muito bem a palavra certa para se poder traduzir o que o scanner te traz. Em relação à comodidade, podemos dizer que, assim, que ele ajuda bastante com a comunicação com o laboratório. Por quê? É muito mais simples eu pegar e enviar um arquivo por até o WhatsApp ou por e-mail para o meu laboratório, em que eu não preciso de motoboy, eu não preciso de moto Uber ou alguma coisa relacionada a isso para poder enviar
para o meu laboratório, tá? Então não corre risco também de, já aconteceu comigo já, de, por exemplo, enviar por motor Uber e desaparecer, entendeu? E assim, quem já trabalhou em São Paulo sabe do que eu tô falando, né? Acontece. E infelizmente você perde o trabalho todo, né? Então assim, isso evita algumas coisas, certo? Poxa, mas eu quero usá-lo para poder fazer guias cirúrgicos. Bacana. Qual que é o pequeno problema de fazer um guia cirúrgico? Custo. Você tem que repassar esse custo também para o seu paciente, né? Uma das coisas na qual é bem diferente do que eu imaginava é o que? A parte que eu mais uso, que seria a parte de cirurgia guiada, tá? Qual que é o problema da cirurgia guiada? Muitas vezes você vai querer você mesmo fazer o seu planejamento virtual da cirurgia do seu paciente e também o guia cirúrgico do seu paciente, vai querer imprimir também. Então, assim, toda vez que você vai fazer um tipo de planejamento de cirurgia guiada, ele não é tão rápido de ser feito. E muitas vezes você vai terceirizar, porque você não vai querer muitas vezes estar horas no seu computador para poder fazer um planejamento do seu paciente, mais horas de impressão, mais horas de cura para você poder pegar o seu guia cirúrgico e fazer. É mais fácil você terceirizar. O problema da terceirização, muitas vezes, é esse custo. Tá? O custo mais ou menos de um guia cirúrgico hoje, 2026, aonde eu coto e aonde eu estou acostumado a fazer, tá entre 400 a 500 reais por guia cirúrgico, tá? Então, assim, o que acontece? Você vai ter que explicar muitas vezes, ou se você não explicar, você vai assumir muitas vezes o custo desse guia cirúrgico na sua cirurgia, muitas vezes não se torna tão viável, tá? Então, assim, ou você embute o valor e você aumenta muitas vezes o custo para você poder oferecer uma cirurgia guiada e explicar para o seu paciente o porquê que aumenta X preço ou Y preço para fazer uma cirurgia guiada, e que na teoria é muito fácil a gente convencer as pessoas de, poxa, vou fazer uma cirurgia guiada, etc, etc, etc. Mas se você traduzir para o seu paciente, olha, vai aumentar em X valor, etc, o paciente prefere muitas vezes fazer sem ser guiada, né? E por que não? Você também fez a vida toda até hoje sem ser guiado, né? Não é o caso dele também que vai morrer se você fizer o guiado. Então a gente tem essa forma da gente pensar, e também que é difícil de a gente conseguir traduzir em palavras para o seu paciente, a não ser que você trabalhe com uma odontologia 100% gourmetizada, né? Que é uma das coisas que, assim, que eu não gosto muito, não aprovo muito, mas enfim, é o que a gente vê bastante por aí hoje. Em relação à experiência, você vai ter uma ótima experiência, etc, etc, entendeu? Então, assim, aí depende muito de como que você vende seu produto também, não estou aqui para julgar. Enfim, a questão da odontologia digital, você tem que entender que se você vai aplicar isso no Brasil hoje, tudo que você for fazer vai ter um custo maior. Não achei absolutamente nada até hoje que seja mais em conta fazer no digital que não seja fazer no analógico. Então, assim, economia, custo, você vai para o modo tradicional. Se você quer, entre aspas, experiência do teu paciente, você quer trazer uma tecnologia nova, ou você é um cara igual eu, que é curioso, gosta de ter as coisas para você poder aprender, saber, tá dentro do mercado e tudo mais, você compra, mas não espere retorno sobre esse investimento que você vai ter, tá? Então, assim, para você tirar o retorno disso daqui, você tem que atender muito e repassar muito bem os custos para o seu paciente, tá? Então, assim, esses são os principais pontos, tá?
Na minha área, na implantodontia, realmente ajuda bastante quando a gente fala em cirurgia guiada, mas, igual eu falei, vai aumentar o custo, tá? Então, essas são minhas considerações. Qualquer dúvida que você tiver também pode mandar por mensagem, por direct. Tem o meu Instagram aí também, se você quiser mandar mensagem. Respondo suas dúvidas também. E espero que te ajude também a tomar uma decisão se vale a pena ou não você comprar ou fazer um investimento de um scanner hoje no seu consultório, tá? E se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreva no meu canal, comenta, curte, compartilha, tá? Me ajuda aí que eu tô começando e obrigado.